Começa agora o podcast mais esperado dessa semana. Pode ser liberto. Liberto para libertar. Um podcast com testemunhos que vai impactar a sua vida. Apresentação: cantora Josiane Antunes. Se inscreva nesse canal e divulgue a todos e deixe seu like. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus, irmãos, mais um episódio do Pode Ser Liberto, o podcast do Libertos para Libertar. Eu desejo aqui uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, porque eu não sei o momento que você vai estar assistindo esse episódio, mas eu quero dizer para você que você vai ser impactado, que você vai ser tocado com a história da nossa convidada. Antes de estar passando para a nossa convidada, eu quero ler um Salmos, um versículo para você. Algo que o Senhor colocou no meu coração, que está no Salmos 40, que diz: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleto de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num local seguro. Aleluia! Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e contarão e confiarão no Senhor. Aleluia. Você tem esperado no Senhor? Você tem colocado a tua confiança no Senhor? Espera, aleluia, no Senhor, porque ainda o louvarei. Eu tenho esperado no Senhor, eu tenho confiado nele e eu tenho visto as promessas do Pai se cumprir em minha vida. E também quero ver as promessas de Deus se cumprir na tua vida. Confia nele, coloca a tua confiança nele que o mais ele fará. Estamos aqui com a nossa convidada e eu quero estar apresentando a você, a Osana Escrimin. Osana Escrimin, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, minha amiga, né, minha irmã, Josiane Antunes. Ela é uma bênção na minha vida, foi o Senhor que a apresentou para mim, né? Então, além de estar hoje como convidada, né, a gente somos irmãs, né? É verdade. Assim a gente se trata. É verdade. Muito feliz de estar aqui. Eu que fico feliz. Eu tô anunciando você, Osana Escrimin, desde o primeiro episódio desse podcast. Mas olha que dificuldade. Mas para a glória do nosso Deus, hoje ela está aqui para compartilhar com você uma história de superação, uma história de dor que gerou amor. Uma história, ela também não nasceu num lar cristão, mas conheceu a Jesus e serviu ao Senhor Jesus fielmente. Teve os momentos que, assim como eu, né, a gente já pensou em abandonar, mas não adianta. Quem já pisou no Santo dos Santos, né, Osana? Em outro lugar não sabe viver. Ela vai contar um pouquinho para você da história dela, vai falar do projeto solidário Fer Laços de Amor, um projeto ao qual eu faço parte, um projeto que tem credibilidade, um projeto que você precisa conhecer. E eu vou deixar para ela falar, sabe? Eu faço parte desse projeto com ela, ela é presidente desse projeto, e você tem que, se você soubesse coisas lindas que o Senhor tem feito através da história, aleluia, de que gerou muita dor para ela e tem gerado até hoje. Mas ela pegou essa dor e adotou várias crianças, aleluia, várias crianças para depositar o amor que é infinito que ela tinha pela Fer. Osana, conta um pouquinho para nós a tua história. Amém, glória a Deus. Eu sou Osana Escrimin, tenho 40 anos. Sou mãe de 3. Sou mãe da Fernanda, do Fernando e da Heloísa. Eu não nasci, né, num lar cristão. Me casei aos 18 anos. E acabei aceitando a Jesus durante a gestação da Fernanda. Eu lembro que a Fernanda foi uma criança que eu pedi muito para Deus. E eu detalhava para o Senhor como eu queria essa criança, seus cabelos, a cor dos olhos. E eu não era cristã, né?
Eu lembro que quando eu pedi a Fernanda para Deus, Josiane, eu tinha acabado de sair do centro de Macumba. E era um vazio tão existencial, tão grande na minha vida, que eu lembro que eu sentei na cozinha da minha casa e eu pedia para o Senhor que eu queria ter uma família, porque eu fui dada em adoção com 1 ano de idade. Então eu carreguei essa rejeição por muitos anos na minha vida, até eu começar, até o Senhor, né, começar a trabalhar em mim e assimilar, porque todo escolhido, todo aquele que tem chamado, ele passa pelo processo, né? E a rejeição é um processo, né, que a gente acaba enfrentando. Então eu fui dada, né, com 1 ano de adoção. E coisas foram acontecendo, me casei aos 18 anos e eu pedia essa criança para Deus, né? E o Senhor me concedeu a dádiva de eu gerar, e a minha primeira filha foi justamente uma menina, né? E foi a minha tão sonhada Fernanda. Fernanda, uma bênção. Olha, quero trazer ela outras vezes aqui. Eu fui impactada uma vez por uma mensagem ministrada pela Fernanda, que falava de cura, né? Ela deixou uma mensagem, uma pregação, né, diretamente do céu, ministrada por ela, falando de cura. Eu fui tocada pelaquela mensagem vinda da parte da vida da Fer. Um detalhe que a Osana, ela foi dada em adoção, né? Ela carregava algo no coração dela, uma rejeição. Ela se sentia rejeitada. E você veja que isso não a impediu, além dela passar por aquele processo com a Fer, que ela vai contar para você daqui a pouquinho, mas isso não impediu dela adotar quase 100 e poucas crianças, para fazer essas crianças ter um Natal, ter um Dia da Criança, e não somente isso, porque existem projetos que elas só dão o brinquedo e depois esquece da família, esquece da criança, dão uma roupinha e esquece. Não, a Osana luta, corre atrás para que essas famílias sejam acompanhadas quando necessitam de alguma coisa, de algo, alguma medicação, um alimento. E é tremendo. Ela vai falar para você, e da história dela eu fico impactada, eu fico emocionada, mas é tremendo. E foi uma bênção esse tempo que a Fer viveu com você na Terra. E hoje, o tanto de coisas que, através da história dela, porque ela continua fazendo a missão, a promessa que Deus tinha para ela, e através da tua vida também, ela continua exercendo aquilo que ela queria fazer. Você continuou o legado, né, do que ela queria fazer. É tremendo. Exatamente. E com 6 meses de gestação da Fernanda, eu aceitei, né, ao Senhor, através da vida de uma criança, né, de 8 anos. Eu lembro que essa criança, o Senhor tomou essa criança e essa criança falou assim comigo: aceita Jesus hoje, você vai ter o direito de ver sua filha crescer. Eu estou te livrando da morte. Eu tive uma eclâmpsia gravíssima na gestação da Fernanda. Eu quase morri no parto. E ali nesse processo eu aceitei, né, ao Senhor. E o Senhor foi trabalhando comigo, né, tirando as marcas, trabalhando na minha história, né. Eu fui uma criança, uma adolescente muito revoltada. E aí me casei. E o Senhor foi tirando tudo aquilo. Quando a gente vai para Cristo, Ele vai tirando tudo aquilo que é nosso, né? E vai colocando Sim. tudo aquilo que é dele. Eu costumo dizer, Josiane, que o Senhor, Ele pegou uma lixa daquela bem cascuda e foi me lixando de cima embaixo, para tirar todo o meu eu, todo o meu ego, todo aquele, né? Aquela revolta. E o Senhor foi trabalhando na minha vida. A Fer foi um presente de Deus para mim. E quando eu tinha 14 anos, né, de casamento, eu lembro que eu estava
num relógio de oração na minha igreja, na época, né? Foi quando o Senhor desceu para falar comigo. E Ele falou assim para mim: coloca no meu altar aquilo que você quer, porque eu vou trabalhar na tua vida. Mas desde já eu te falo, eu vou começar pela tua casa e vai doer. Quando o Senhor falou assim para mim, eu lembro até hoje que um casamento, ele não é fácil, né? Um relacionamento a dois, ele não é fácil, e só quem é mulher sabe que a gente é cristã, a gente luta muito, né? Pela nossa Sim. casa, pelo nosso relacionamento. Sim. E eu passei 14 anos lutando pela minha casa, pelo meu relacionamento. Aceitei a Jesus e virei crente mesmo, né? Lá da macumbaria, Lá da da bruxaria, macumbaria. olha, Virei do mais balacobaco, crente do que o meu marido, que né? era crente. Que era crente. Olha só. E aí o Senhor foi trabalhando na minha casa. E depois de 2 meses que eu tinha passado, né, que o Senhor tinha descido naquela igreja para falar comigo, o meu esposo foi diagnosticado com tumor cerebral. E ele fez a primeira cirurgia, ele saiu tudo bem. Mas o Senhor tinha algo para trabalhar na vida dele, né? E aí são processos. Precisava se converter ele de precisava, verdade, né? E aí o Senhor falou: olha, eu vou te dar mais uma chance. E eu lembro que o Senhor me usou para falar com ele, né? Que ele teria 2 chances, não teria mais uma terceira chance. O vaso de casa não tem honra. E então, né, foi passando o tempo, e então ele foi diagnosticado, né, pela 2ª vez com um tumor. E foi aonde ele fez essa cirurgia, e com 38 anos ele veio a falecer, né? O Senhor trabalhou na vida dele, foi um tempo onde... Foram anos, né? Você acompanhando... Foram 5 anos... de 5 anos e meio, né? De tratamento oncológico, né? Com meu esposo, pai da Fernanda, pai do Fernando, né? Onde ele veio falecer no ano de 2018, com 38 anos de idade. E não é fácil, né? Porque você com o esposo, com as crianças pequenas, passar pelo luto é terrível, né? Ninguém que você estava firme na rocha, né? Estava. Ninguém fala, né, sobre a viuvez, porque eu costumo dizer, Josiane, que a gente chora 2 vezes. A gente chora pelo marido que a gente perde, por nós, pelo companheiro, mas a gente chora também, os filhos, né? Pelo pai que os filhos perdem, pela dor dos filhos. Então, é uma dor dupla, né? Que a gente passa, né? E foi um processo muito dolorido na minha vida. Foi aonde sumiu todo mundo. Sumiu todo mundo da minha casa. Meu Deus, era você e Deus, né? Sumiu parente, sumiu todo mundo. E eu lembro que numa madrugada, eu desci no joelho e eu falei: Senhor, por quê? E eu lembro que ele me visitou na sala da minha casa. Eu tenho um mistério, gente, na sala da minha casa. É tremendo, E né? ele disse: sou eu que estou permitindo. Sou eu que estou tirando todos. Para que quando eu fizer na tua vida, ninguém venha dizer: ah, mas fui eu, mas fez porque fui eu, mas não passou fome, mas fez assim, mas aconteceu. Não, eu quero que todos saibam que sou eu na tua vida. E naquele tempo, Josiane, o Senhor me sustentou. Eu fiquei desempregada, com 2 filhos pequenos, e não faltou nada para mim. Eu aprendi a orar, agradecer pelo alimento, agradecer pela comida. Ficou mais crente do que já era. Mais crente do que já era. E o Senhor mandava providência, mandava pessoas no portão da minha casa com a feira. E foi, assim, algo inacreditável. Até a época, assim, que eu pagava aluguel, né? E o Senhor, Ele proveu tudo para mim. E eu lembro até hoje, assim, que Ele, né, que o Senhor falou comigo: eu tô te colocando no processo. Porque quando o Senhor, Ele coloca no processo, às vezes, né, irmãos, a gente não entende. Mas por que some? Não, é para que a gente
conheça de verdade o Deus que a gente serve, né? Para que a gente aprenda a ter raiz, para que a nossa dependência, para que a gente saiba que a nossa dependência não vem do homem, o nosso sustento não vem das mãos de pessoas, não vem do ser humano, o nosso sustento vem de Deus. Então Deus, tremendo. ele soprou toda a família, tanto família... Pra ninguém se vangloriar. Pra ninguém que ajudei. Dizer... Fui né? eu tava lá. Não, era Deus que tava lá. Se ele cuida dos pássaros, se ele cuida, exatamente, né? Por que não vai cuidar de nós? E eu assim ele cuidou. vou falar aqui nesse podcast, porque a história da minha vida é uma história real. E até quem tentou me prejudicar na época, eu costumo dizer que até quem se levanta contra nós tá colaborando pro propósito que Deus tem na nossa vida. É dessa maneira. Ninguém consegue parar nem prejudicar aqueles sempre que o Senhor tem os Tobias, escolhe. o Sambalate para tentar impedir o que Deus tem, né? Impedir a obra. Mas, independente de tudo, você está numa grande obra e não pode parar. Aleluia. E assim você continua. O meu né? sustento. Firme na Glória rocha. a Deus. Para a glória de Deus. A Deus. E o detalhe é você passando tudo isso na sua casa, todos viraram as costas, mas Jesus não virou. Exatamente. Né? Familiares viraram as costas, mas Jesus não virou. Jesus nunca. Aqueles que se diziam que eram amigos, que estavam, né, tamo junto, viraram as costas, mas Jesus não virou. Eu lembro que Maria de Avilar, nossa, Maria de Avilar, uma abençoada, uma intercessora, assim, das nossas vidas. Foi Maria através Avilar. dela, gente, que eu conheci ela. E detalhe, quando Maria queria que eu fosse orar, interceder por ela, naquele dia eu falei assim, eu não quero ir, Maria, não vou, porque quando eu estava passando uns processos difíceis, falei, eu não vou, hoje eu não vou. Maria chamou um Uber para mim ir para casa, que eu estava na casa dela, estava sem carro naquele tempo, e o Uber, em vez de parar na minha casa, parou na porta da casa de Osana. Vocês acreditam? E desde lá nasceu um amor. Minha irmã foi uma bênção de Deus na minha vida, tem sido bênção. E para honra e glória do Senhor, nós estamos aí. A Maria apresentou e falou assim, ó, vocês não vão se negar, vão caminhar junto, vão... Aí o Senhor, vocês são guerreira do Senhor, vocês são soldado de Cristo e vão marchar na terra junto. Para honra e glória nós estamos aqui. E o detalhe dessa história, que você já deve estar pensando, meu Deus, perdeu o esposo, né? Lutou com o câncer e ficou ali firme na rocha. Pois a intenção do adversário era bagunçar a tua vida, fazer você voltar lá para a bruxaria, voltar para a macumbaria. Era o que Satanás queria, mas não, você ficou firmada. E detalhe, se você pensa que parou por aí, não, a lambada não era isso. Porque depois de 15 dias, não é, Osana? De passar pelo luto com o esposo. Todo esse processo que eu tô falando para vocês, né? Do luto, da viuvez. Passaram-se 15 dias e a minha filha, Fer, né? Ela começou a passar mal. E até então eu achava, né? E os médicos também levava para médico. E eles falavam que era um início de depressão. Mas a Fer começou a perder muito peso, a emagrecer. E eu lembro que eu recebi uma ligação. Mas antes de eu receber essa ligação, eu estava lavando louça na minha casa, Josiane, na pia, né? Meu Deus. Eu acredito que muitas mulheres que estão me acompanhando aqui têm um mistério na pia. O meu mistério é na pia, da casa, né? É no tanque. O Senhor fala. Eu lembro que o Senhor desceu e ele falou comigo, te prepara, mulher, porque tu passarás pelo vale de Baca, mas eu serei contigo. E eu falei para o Senhor, vale, Senhor. Mas que vale? O Senhor deve estar equivocado, porque eu já estou passando pelo vale. Eu estou desempregada. Eu estou com 2 filhos para mim criar, né? Eu estou sozinha, Senhor. Eu estou enfrentando o abandono familiar de todos os lados. Que vale é esse? E aí, então, tocou o telefone, né, da minha casa. Meu filho atendeu. E era um irmão muito usado por Deus. E ele ligou para mim e ele falou assim, o Senhor mandou eu te ligar, Osana. E o Senhor manda dizer que você vai passar por um processo. Que é parte da permissão dele para a tua vida. Mas ele vai te dar sustento e vai estar com você durante esse processo. E eu falei, né, já tô no processo. Só que eu nem esperava, né? Você pensou assim, o irmão demorou para falar, já tô passando antes dele falar. Eu achei isso.
E a Fernanda começou, né, a apresentar esses sintomas. E quando fizeram 15 dias, 15 irmãos. dias após 15 dias após sepultar o esposo, ela recebeu essa notícia em relação a Fer. Lembrando, a Fer sempre foi uma criança saudável, né? Uma menina saudável. Ela Serva nunca do apresentou nenhum tipo de sintomas, nada que pudesse ser detectado, nada que pudesse a gente desconfiar ou imaginar, né? Que poderia ser o que era. Então, com 90 dias, a Fernanda já tinha emagrecido 10 quilos, o estômago muito alto, a barriguinha muito inchada, um inchaço abdominal muito extremo e uma icterícia na pele, né? O fundo dos olhos amarelo. Foi aonde eu não tinha ainda recebido nada de direitos, nada, mas o Senhor levantou, né, alguém, levantou com uma provisão e eu paguei um médico particular para Fernanda e ele solicitou, né, alguns exames de imagens, onde foi descoberto 5 tumores, né, eram tumores malignos, um câncer, diagnosticado com câncer totalmente raro e desconhecido, nem no Brasil, nem fora do Brasil, ainda não teve nenhum caso como o da Fernanda. Então, quando eu peguei o diagnóstico, foi como se tivesse tirado o chão dos meus pés. E eu lembro que eu falava para Deus: por que, Deus? Por que comigo? Por que de novo comigo? O que eu não aprendi da primeira vez que o Senhor quer falar comigo? Né? Porque a gente acaba questionando a Deus. A gente, quando tá ali passando pelo vento, né? Porque é muito engraçado que a gente tem vivido um evangelho raso, onde as pessoas acham que aceitar Jesus é viver uma vida de... tudo é felicidade. E não é assim que acontece, né? Aceitar Jesus é você aceitar os sims, mas você também aceitar os nãos de Deus, né? Então, nós entramos já num hospital muito conceituado aqui em Curitiba, né? Pioneiro à frente e o combate ao câncer infanto-juvenil. A Fernanda lutou 1 ano e 3 meses. Foi um processo muito difícil. A queda do cabelo. Parecia que eu estava na cena de novela, Josiane. Eu lembrei daquela novela onde eu via aquela atriz Carolina Dickmann, né? Onde ela passou pelo processo do câncer. E eu também tive que, né, raspar todo o cabelinho da minha filha. Ela tinha um cabelo lindo. E foi um processo muito dolorido para mim. Eu achava que, Josiane, que eu era crente. Eu achava que eu conhecia Jesus. Mas o Senhor me levou para dentro de um hospital para tratar comigo, para tratar das minhas dores, para tratar das minhas feridas. E ali eu pude conhecer a Deus de perto. Eu fui tratada por Deus, eu fui ministrada, eu fui palestrada por Deus durante 1 ano e meio, durante todo esse processo, né, de quimioterapia, de exames, de rotina. Eu fui ministrada pelo Senhor. Não foi um processo fácil. Eu costumo dizer que realmente foi o meu vale de Baca. E se aquele chão daquele hospital falasse, ele poderia contar, né, e decifrar cada lágrima que foi derramada ali dentro. Cada prece que foi levantada e cada resposta também, porque o Senhor estava comigo a todo momento. Cada prece, cada oração, o Senhor falava comigo e Ele me respondia. Então foi algo muito tremendo, de crescimento mesmo espiritual para mim. No momento, você passando por aquele processo, jamais passou pela tua cabeça que você teria que entregar aquilo que você tanto pediu para o Senhor, que você teria que entregar para Ele por um propósito?
Jamais Não. passou. Na realidade, toda pai, toda mãe que descobre um câncer no seu filho, todos, sem exceção de nenhum, o maior medo, né, é esse. É da criança não aguentar, é de ter que entregar o seu filho, né? Eu costumo dizer, nunca se baseiem pela minha história, porque para cada criança, para cada pessoa, Deus tem um propósito, Sim, né? tem. Diferente. Quantas pessoas, né, que a gente já Sim. soube que recebeu a cura, que foram curadas, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é poderoso para curar o câncer. Ele é poderoso para mudar a história. Um Deus que ressuscitou até mortos. É esse Deus que a gente serve. Só que o propósito para Osana era um propósito diferente. O propósito que Deus tem com ela é com ela. O que Deus tem com essa mãe, que talvez no momento está passando por esse processo, né? Com um filho no câncer, um familiar no câncer. Isso não quer dizer que você não vai receber a cura. Você pode ser curado, sim. Você pode ser um testemunho vivo do que o Senhor está fazendo na tua vida e vai fazer na tua vida. Então creia, porque Ele é poderoso para curar. A história dela é uma história porque o Senhor tinha um propósito para isso. E esse propósito ela vai estar contando para você. Não é porque ela entregou, porque o Senhor queria essa bênção qual ela pediu para Ele, que ela pediu. Não é porque ela entregou que essas outras crianças não vão ser curadas. A gente conhece vários testemunhos de cura, né? Do câncer e de todas as outras enfermidades que para a medicina não tinha cura. Eu, assim, vivi nesses 1 ano e meio muitos milagres lá dentro do hospital. Eu lembro que na primeira quimioterapia que a Fernanda fez, ela extravasou um excesso de soro, foi para o pulmão, aonde, né, juntou aquela água no pulmão, a Fernanda começou a passar mal e ela teve que ir pro oxigênio e ela ficou muito inchada. E eu lembro que os médicos falaram que a situação dela era muito grave. E eu lembro que eu fiquei fora de mim. E nesses processos a gente acaba, né, buscando mais a Deus, se conectando mais com Deus. E eu lembro que eu olhei para o relógio, eram 8 horas da noite. Eu dobrei os meus joelhos em frente a uma poltrona que tinha do lado da cama no hospital. E eu falei para o Senhor, Senhor, desce aqui nessa noite, porque eu preciso falar com o Senhor. Porque eu não aceito que o Senhor leve a minha filha hoje. Eu não aceito. Eu não estava, na realidade, preparada. E eu lembro que foi algo tão impactante, Josiane, porque desceu uma presença tão maravilhosa naquele lugar que ela encheu aquele quarto daquele hospital. Eu lembro que médico entrava, médico saía, mas eu estava lá prostrada. Porque você... E eu lembro que ele ministrava ao meu coração toda a minha infância, toda a minha vida. Eu lembro que ele ministrava, Osana, quantas vezes você entrou e saiu da minha casa, mas o teu coração não estava na minha casa. Deus. O teu coração não estava voltado para a minha presença. Você estava tão preocupado, Osana, com as coisas seculares, com o teu trabalho, com aquilo que você queria ganhar com as tuas próprias mãos, que você estava de corpo, mas o teu coração estava longe da minha presença. Olha então, que forte. Muitas vezes o Senhor nos leva a lugares para ministrar o nosso coração, para nos chamar a atenção. E eu lembro que o Senhor falou comigo, Osana, quantas vezes você falou do meu amor para os teus filhos? Você já ganhou seus filhos para mim? E eu lembro que desceu um temor tão grande naquela noite sobre mim que eu pedi perdão para o Senhor, porque realmente eu nunca tinha falado de Jesus, né? A gente vive no automático ali, levava para a igreja, mas eu, como mãe, nunca tinha sentado para ministrar, para ensinar. E aí o Senhor falou para mim, você acha que eu te dei seus filhos só para você trabalhar igual uma doida, para você dar o melhor tênis, a melhor roupa, roupa de marca? Você acha que eu criei e te dei seus filhos? Foi para isso? Eu te dei seus filhos com um propósito. E aí eu lembro de eu pedir perdão para Deus e pedir para que o Senhor me desse mais uma chance, para que eu pudesse falar do amor de Jesus para minha filha, para que eu pudesse ministrar para minha filha. Você veja só, olha o que ela acabou de falar, gente.
Ela foi ministrada pelo Senhor, mesmo ela estando na presença de Deus. Ela queria tanto fazer o melhor para os filhos, que ela acabava indo trabalhar bastante, correr atrás, que ela não queria deixar faltar o alimento para os filhos dela. Mas com isso, o alimento principal, que era a palavra, que era Jesus, ela não estava tendo tempo de falar. Porque ela levava para a igreja com ela. Mas ela não tinha tempo de sentar para os filhos e ministrar. E é por isso que eu te pergunto, aonde está o seu coração? Porque às vezes você está na casa do Senhor, você está preocupado com o teu carro, com a tua casa, está preocupado agora nesse momento para onde é que você vai no final de ano, porque nós estamos em época de festas, muitos se dispersam da presença de Deus por conta do final do ano, porque querem viajar, querem ir para a praia, esquecem Jesus aqui e vão lá para baixo ou para outra cidade, para o litoral, e lá bebem, usam drogas, esquece de Jesus. Vivem como se nunca fosse morrer. E como se não fosse morrer. Mas eu quero te dizer, aonde está o coração? Aonde está o teu coração? Sabe? Você está na presença de Deus só quando você está aqui, quando você está na igreja? Você está sendo servo, serva do Senhor também dentro da tua casa? Você está sendo serva do Senhor no teu trabalho? Quando você vai para a academia, você está sendo servo do Senhor? Quando você está no mercado, você está sendo servo do Senhor a todo tempo? Jesus está te perguntando aonde está o teu coração, tá? Ele está perguntando para você nesta noite que você possa entender o que o Senhor está querendo falar através da vida da Osana, porque nós já falamos aqui para você, já disse para você que o Pode Ser Liberto é um podcast que veio do coração de Deus e não vai falar somente de vícios, de droga, de pessoas da prostituição, na macumbaria, mas sim também de uma depressão, porque a Osana viveu depois de ter essas percas que, né, digamos, perca do Senhor tomou para si, né, mas sim, é uma perca, né, assim, falando, humanamente falando, né, e olha o que ela passou. Eu quero que você ouça o que você está sendo ministrado agora por ela, pelo Espírito Santo de Deus, através da vida dela. Ela enterrou um esposo. E depois ela perguntou para o Senhor o que ela não aprendeu daquela vez, porque ela perdeu, o esposo faleceu com câncer. E depois ela passou um processo, 15 dias depois ela descobriu que a filha estava naquele processo. E foram 1 ano e meio, né? Foi 1 ano e meio. 1 ano e meio. Com 15 dias que você descobriu, já começou a luta. 15 dias de viuvez. 15 dias de viuvez, já começou aquela luta. Você nem viveu o luto do teu esposo. Foi um verdadeiro tsunami que passou, assim, pela minha vida. Meu Deus do céu. Foi um verdadeiro tsunami, porque você nem estava se levantando, já veio outra. Um atrás do outro, digamos assim, né? E se você não tivesse com o Senhor, porque daquilo você precisava parar para pensar. Às vezes o Senhor nos dá um chacoalhão pra gente ir aí, né? Porque se você não colocar, não entender o que o Senhor quer, não entender a voz do Senhor, você não vai saber para que você está aqui. Digamos assim, você nem sabia pelo que você estava passando, porque passou primeiro, porque o Senhor tinha um propósito, né? E tem a sua circunstância lá que vivia com o esposo, que também seria impossível você viver esse propósito, talvez se ele estivesse aqui. Seria impossível. Entendeu? Então o Senhor teve que levá-lo, porque também chegou o momento de ele entender, porque eu lembro que você me disse que que o seu esposo te chamou para lhe pedir perdão de algumas situações, e ele aceitou o Senhor Jesus, ele pediu perdão e ele foi salvo. Foi. O Senhor foram 28 dias que o Senhor trabalhou com ele, né, na UTI lá e no leito do hospital. Isso, foi no leito do Mas hospital. ele foi salvo. Foi salvo. E aí, através da vida da Fernanda, o que aconteceu nesse momento que o Senhor falou com você, de você, aonde estava o teu coração está no trabalho, teu coração está nas coisas materiais, e mesmo você indo para casa do Senhor, eles não estavam ouvindo a palavra. E aí o Senhor falou comigo, eu vou te dar mais uma chance, Osana. Eu vou dar mais uma chance para você nessa noite. E eu não entendi naquele momento que Deus estava falando comigo. Hoje eu consigo entender que o Senhor, praticamente o Senhor falou, né, para mim. Olha, eu vou vir, eu vou trabalhar, eu vou recolher, eu vou levar, é minha, né? Mas não vai ser hoje. E
Eu lembro, Josiane, que o Senhor falou assim comigo: Osana, fala para minha igreja que naquele grande dia, quando eu voltar no arrebatamento, eu vou cobrar o sangue de muitos inocentes das mãos de cada pai, de cada mãe que negligenciou a vida espiritual dos seus filhos. Não negligencie a vida espiritual E dos eu seus filhos. lembro quando eu me levantei e eu olhei para o relógio de novo. Era meia-noite. Meu Deus. Quando eu dobrei os meus joelhos, eram 8 horas. Passaram-se 4 horas. E é como se passasse 15 minutos. Aquela presença ali gostosa. E eu lembro, Josiane, que quando eu levantei, a Fernanda se sentou na cama, tirou todos os aparelhos que ela estava muito mal, e ela falou para mim: mãe, me leva para o banheiro. E ali ela começou a urinar e começou a expelir todo aquele soro que ela tinha extravasado durante a quimioterapia. E milagrosamente, quando deu 6 horas da manhã, o pessoal da UTI começou a subir no 3º andar e falar: o que aconteceu aqui? Me explica o que está acontecendo. Eita, como Deus. É que ela tá desse jeito? E o Senhor falou comigo: ei, Osana, eu posso curar o câncer. Eu sou Deus que cura o câncer. Não há doença, não há impossível para mim. E eu entendi naquele dia que o poder da vida e da morte está nas mãos dele. E naquele dia, Josiane, depois de 3 meses, eu pude ver a minha filha comer um pão inteiro. E como eu glorifiquei a Deus. Eu costumo dizer que quem passa pelo câncer, né, com um filho com câncer, a gente aprende a dar valor nas pequenas coisas da vida. E eu lembro o quão gratificante era eu poder olhar para ela e ver ela conseguir comer de novo, sabe? E a gente passa a dar valor aos verdadeiros milagres invisíveis que a gente não vê, que a gente não se dá conta, né? Que a gente vive, como respirar sem ajuda de um aparelho, como agradecer, comer, né, ao acordar, né? E aí o Senhor começou a trabalhar comigo, sabe? Eu comecei a... Porque a gente vive num automático que a gente não acaba não dando valor, né, àquilo. Coisa simples. O Senhor começou a ministrar o meu coração e eu vi muitos milagres. Nesse 1 ano e meio, eu vivi muitos milagres. Muitos relatos de mães que chegavam até mim chorando: olha, meu filho está desenganado, minha filha está desenganada. E eu lembro do Senhor mandar eu ir orar, eu impor as mãos e eu falar: não, vai acontecer, o Senhor vai fazer o milagre. E eu lembro de uma mãe que chegou até mim e ela falou: é minha única filha. É minha única filha. E ela está desenganada. Ela está toda tomada de tumor, a sua barriga, a sua barriguinha, o seu abdômen. E eu lembro de orar por essa criança e tenho acompanhado essa criança. Essa criança está bem, essa criança tem vida. Isso já se passaram 6 anos, né? E essa criança, que eu não vou citar nomes, ela está ali, viva, para a glória de Deus, curada. A glória do nosso Deus. Você veja só. Você foi um instrumento de Deus na vida dessa mãe, na vida dessa criança. Eu não entendia, sabe? Muitas das vezes eu estava no hospital, estava quebrada, passando pelo processo. E o Senhor falava comigo. Eu lembro que eu descia uma vez só por dia. Eu aprendi a ser crente, Josiane. Eu jejuava todos os dias. Eu lembro que acabei até passando mal, equipe médica em cima de mim, porque foi um tempo de busca muito intensa. Eu buscava pela cura da Fernanda. Eu aprendi a conhecer a Deus de verdade. Foi um processo muito dolorido, mas que me aproximou muito de Deus. E eu lembro do Senhor me ordenar a subir nas UTIs para orar por filho, né, de pessoas que não conheciam o Senhor, e o Senhor fazer, e eu falava: Deus, e quando vai chegar a minha vez? Quando o Senhor vai curar minha filha? Eu orei em teu nome e o Senhor curou. Eu orei em teu nome e o Senhor tirou da UTI. E o Senhor, quando que o Senhor vai fazer? E ele falava para mim: Osana, faz o que eu estou te mandando, me obedece.
E o tempo foi passando. E quando fechou o 8º ciclo de quimioterapia da Fer, o hospital me chamou. E quando o hospital falou que precisava falar comigo, eu já sabia. E eu lembro que eu peguei um Uber, Josiane, e eu estava dentro do Uber. Só que eu estava tão nervosa que começou a me dar dor de barriga, de tão nervosa que eu estava. E eu lembro que o senhor desceu naquele carro e ele falou para mim: Osana, se te mostrares frouxas no dia da batalha, pouca é a tua fé. Eu falei: Meu Jesus, o Senhor é duro comigo, Pai. O Senhor é duro. Mas hoje eu entendo que Ele é o oleiro e nós somos o vaso. E Ele sabe como trabalha com o seu vaso. Ele sabe como Ele maneja o barro, né? Ele sabe como Ele trabalha com o barro. Eu fico impactada, Osana Screaming, com a tua história, assim, é que a gente fica assim, eu fico até sem palavras, sabe? Porque a gente perder um filho não deve ser fácil, né? Eu já tive uma perca gestacional e eu quase, meu Deus, eu quase desmoronei. Agora imagina uma filha que viveu com você durante 15 anos, que estava ali, tua companheira e tudo. Irmãos, eu vou chamar o louvor porque eu fiquei assim, sabe, eu conheço a história, mas parece que a gente vai... Sonho real, irmão Alad. Imagine o céu se abrindo e Jesus descendo para nos arrebatar. Imagine o salvo subindo com o corpo transformado em direção do céu. Imagine o sofrimento chegando ao fim. Imagine as suas lágrimas sendo enxugadas. Imagine a sua dor não mais existir. Imagine Jesus Cristo dizendo: vinde a mim, com asas de anjo nós vamos voar, voar. O céu nos espera pra sempre morar. Oh, que linda festa! Ali vamos ter com Jesus Cristo. Ali reinarei. Imagine o sofrimento chegando ao fim. Imagine as suas lágrimas sendo enxugadas. Imagine a sua dor não mais existir. Imagine Jesus Cristo dizendo: vinde a mim, com asas de anjo nós vamos voar,
sempre morar. Oh, que linda festa! Ali vamos ter com Jesus Cristo. Ali reinarei. Oh, que linda festa! Ali vamos ter com Jesus Cristo. Ali reinarei, reinarei, reinarei. Olha, gente, o irmão Aládio chorou, todo mundo aqui ficou impactado, porque é uma história assim que a gente está frente a frente com uma mulher que... Eu sei que você deve ter passado por situações da tua vida também que não é subestimando a tua dor, não é, mas que a gente fica aqui, cada história que a gente dá de cara, bate de frente, né? E assim, eu conheço a história da Osana, mas ela falando assim, a gente sente assim a dor dela e o amor que ela, do que ela faz com esse, através do Fer Laços de Amor. Mas eu quero que você conte, continua contando, Osana. A gente fica com a voz embargada porque não tem, só Deus. Nesse processo se passaram 1 ano e meio, né, Josiane? E eu lembro que os médicos então me chamaram, né? E eu fui. E eu já sabia, né, que a minha filha seria desenganada. E quando chegou lá, veio a notícia que a minha filha teria apenas 2 meses de vida. E que para a medicina humana não existia remédio para Fernanda, que era só um milagre. Eu lembro que eu omiti essa informação, né? Porque eu não queria que ela sofresse, não queria que ela soubesse, né? Porque eu acho que isso iria prejudicar mais o tratamento. Pedi para que a equipe não desistisse da minha filha. Quero dizer para você que através dessa história, a nossa história de vida, né? A da Fernanda, a do meu marido, nós... na época, a gente teve uma comoção muito grande. Eu lutei muito pela minha filha. Foram 3 tratamentos alternativos que o Senhor levantou pessoas para custear, né? Através da história da Fernanda. Lembra que essa história apareceu até na RPC na TV, RPC, né? Isso. A gente lutou muito por ela. Eu lembro que teve até um empresário, que eu não vou citar o nome dele aqui, por ética. Ele se dispôs, ele ofereceu um jatinho para tirar a Fernanda aqui de Curitiba e levar direto para Goiânia, né? Mas a equipe do hospital falou, não tem o que fazer. Se você levar a Fernanda de jatinho, pode ser que ela vá falecer no jatinho ou que ela faleça em Goiânia, e aí vai ter todo um trabalho por trás para poder trazer de novo o corpo para Curitiba, porque na medicina da terra não existe remédio para Fernanda. E eu lembro que eu olhei para eles e falei, essa é a última resposta. Como médicos, como equipe médica, eles falaram sim. E eu falei para eles, ok, eu respeito vocês, mas a última palavra quem vai dar vai ser o meu Deus. E eu lembro que eu saí, Josiane, daquela sala com um nó na minha garganta, porque não é uma notícia fácil. E eu lembro que quando eu passei por aquele corredor do hospital, tinha uma mãe que ela estava chorando, porque ela tinha recebido também a mesma notícia que eu. Meu Deus. E eu lembro que o Senhor falou para mim, vai lá, abraça ela, fala do meu amor para ela.
E eu falei, poxa, Deus, mas eu também tô sofrendo essa dor. A minha filha também foi desenganada. E eu lembro que ele falou pra mim, mas você me conhece, você tem a mim. E eu lembro que eu passei e eu ministrei sobre a vida daquela mãe. E eu orei por ela. E eu falei pra ela, eu sei o que você tá sentindo. Porque eu também ouvi o que eu não queria ouvir. Nós somos mães. Nós somos amigas, né? Até hoje. Inclusive, se ela vai me assistir, quero mandar um beijo pra ela. Ela foi a mãe da Cauane, a nossa Cal, eterna Cal. E eu costumo dizer que a Fer e a Cal estão juntas lá. Então, quero mandar um beijo pra ela. Ela é minha amiga até hoje. E passados-se 45 dias após, né, esse diagnóstico de que a Fernanda iria entrar em paliativo, que não teria mais o que fazer, foi muito difícil pra mim. E nos últimos 5 dias antes do seu recolher a Fer, eu lembro que eu recebi a visita de um pastor chamado Márcio Tunala, um homem de Deus maravilhoso. E eu lembro que ele entrou no quarto daquele hospital e estava quebrada. Porque você caminhar com Cristo e você aceitar e saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não isenta você de sofrer, não te isenta do sofrimento. É muito fácil você falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando você está passando, quando você está vivendo na pele, é muito difícil, né? Você está passando pelo processo da dor. E quando eu estava nesse processo, eu lembro que ele falou para mim uma coisa. Osana, gemendo, chorando, ou sorrindo, ou chorando, aquilo que Deus tem na tua vida, o propósito que Deus tem para a tua vida vai se cumprir. Ou com você sorrindo, ou com você chorando. Mas aquilo que Deus tem através da tua vida, ele vai ser cumprido. E a Fer, ela sentou na cama. Foi a última vez que eu vi minha filha falando. E ela falou para mim, mãe, fica em paz. Eu estava muito angustiada. Ela falou para mim, eu estou bem, mãe. Eu tenho Deus e eu já estou com Deus. E aí ela me fez o último pedido. Ela falou para mim, cuida do mano para mim, que é o irmão dela. Faz dele um homem. Faz ele estudar. Faz dele um homem. Cuida do meu irmão para mim, mãe. Porque eu estou bem e eu quero que você fique bem. E foi a última vez Meu Deus. que a Fernanda falou comigo. Depois de 2 dias, a Fer já não falava mais e umas horas antes do seu recolher, eu quero dizer que eu fui assistida pela equipe do Hospital Pequeno Príncipe e a doutora Camille, uma mulher, um ser humano, uma doutora muito humana, ela reservou um quarto no terceiro andar para mim, aonde as crianças queriam descansar, costumam ficar. E ela me deixou, né, ficar com alguém por conta da minha história, por conta da minha dor, por conta do luto, né, de eu estar ainda em processo de luto do meu marido. E a Maria de Avelar, que é a nossa amiga em comum, que nos apresentou, ela passou comigo todo esse período. Deus, ele foi maravilhoso comigo, ele cuidou de mim em todos os detalhes. Eu vivi milagres, eu vivi providência, eu vivi respostas de Deus. Foram 3 tratamentos alternativos com um custo gigantesco que eu não teria condições. E hoje eu entendo que era tudo Deus me mostrando, olha, Osana, você teve condições, eu provi na tua vida, eu levantei pessoas para levantar recursos, para te mostrar que foi a minha vontade. E eu lembro que eu dei um beijinho no rosto dela, porque me ligaram que o meu filho não estava bem, e eu saí. Foi questão de 1 hora. Detalhe, ela não deixava a Fer por nada, com ninguém. Nesses 1 ano e meio,
Todas as internações, exames, quimioterapias, todos foram acompanhados por mim. Tenho todas as assinaturas de entrada, saída da Fernanda. Eu nunca deixei a Fernanda, nunca terceirizei, né? Eu vivi para Fernanda 1 ano e 5 meses. Eu pude viver para minha filha. Eu vivi exclusivamente para ela. E eu lembro que eu dei um beijinho nela, só pra mim ver o irmão como estava. E eu não imaginava que seria naquele momento. E que não era pra você estar ali eu na tinha hora, muito né? medo de como eu ia reagir. E eu lembro que quando eu cheguei pra pegar meu filho, ele falou, não, eu não quero ir com você, mãe, já tô bem. E eu falei, então vou aproveitar. E eu deixei a Fernanda com 2 amigas minhas, missionárias, tá? E enfermeiras. E era questão rapidinha. E eu lembro que eu falei pra Maria tava comigo. A Maria falou, vou pra casa, vou descer, vou tomar um banho e a gente volta pro hospital. E eu fui pro meu quarto. Eu dobrei meu joelho. E eu fui falar com o Senhor. E eu falei, pai, eu sei que o Senhor não quer curar minha filha. Faz 1 ano e meio que eu subo de monte, desço de monte, faço propósito. E eu tô entendendo que é a sua vontade, não é a minha. E eu quero te fazer um pedido como mãe, porque eu sei que o Senhor sabe o que eu tô sentindo. O Senhor também teve que assistir teu filho morrer e o Senhor deu o seu filho por mim. E eu quero te fazer um pedido. Dá um sono na minha filha. Um pedido de mãe para pai. Dá um soninho na Fernanda. Faz ela dormir, Senhor, aqui. Ela fechar os olhos dela aqui. E quando ela abrir, ela acordar contigo na eternidade. E se eu ainda tenho crédito com o Senhor no céu, que o Senhor possa responder a minha oração. Porque eu tô te autorizando a levar a minha filha para descansar. Porque eu não quero mais ver a minha filha passar por tudo isso. Você teve que liberar. Eu quero dizer para você que a gente serve um Deus ordeiro. Que Ele é fiel. E eu pude provar dessa fidelidade até do pior dia da minha vida. E eu lembro que foi muito difícil para mim. Mas quando eu levantei do joelho, eu recebi uma ligação do hospital. Que era para mim ir para lá. Eu nem tomei banho, gente. Eu só troquei a minha roupa, liguei pra Maria e fui. Quando eu cheguei lá, a minha filha já tinha descansado. E quando eu fui entrar no quarto, as minhas amigas missionárias que estavam lá falaram pra mim, deixa a gente contar, deixa a gente fazer um relato pra você. Deus desceu aqui nesse quarto. E Ele pediu pra gente cantar pra Fernanda. Porque Ele ia dar um sono nela. Que era pra gente cantar porque ela ia dormir. Meu Deus. E ela ia dormir aqui pra acordar com ele na eternidade. Eu tô testemunhando Ela tinha acabado de fazer o pedido pro Senhor lá na casa dela. Eu tô testemunhando de um Deus de fidelidade. De um Deus que ouve orações feitas no secreto. E quando elas começaram a me relatar, e elas cantaram pra Fernanda, princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Meu Deus. E ninguém igual a você. A minha princesa, a princesa que eu tinha pedido para Deus. E foi assim que o Senhor recolheu minha filha. Ela se virou pro lado, deitou no braço da minha amiga e ali ela descansou. Eu tô testemunhando da fidelidade de um Deus que dá até o pior dia da tua vida. Ele permanece fiel. O tempo foi passando. Eu quero dizer pra você que não foi fácil. Eu tive que ser pai, tive que ser mãe. E a única coisa que eu pedia pra Deus era para que Ele me desse estrutura. Porque aquilo que eu comecei com ela, eu ia terminar com ela. A gente tinha um bordão em todas as quimioterapias. Pra sempre juntas, né, mãe? Eu falava pra ela, pra sempre juntas, filha. Ela falava pra mim, até depois do fim. E eu falava pra ela, até depois do fim. Eu lembro que eu fui comprar a última roupa.
Eu lembro que eu fui escolher o caixão. Eu fui assinar os papéis. E eu falava que eu queria estar consciente a todo tempo. E hoje eu consigo dizer pra você, Josiane, que foi Deus que me carregou. Deus deu Durante estrutura pra ver tudo. todo o processo. Todo o processo. Quando eu tô em casa e eu paro e começo a relembrar, eu olho pra mim e vejo que não existia força humana em mim. Não existe força humana em mim. Tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu faço hoje, toda essa força vem de Deus. Não é força de homem, não é força humana. E eu lembro que eu cuidei de todos os detalhes. E eu falei, eu quero fazer tudo. O pai dela não tá mais aqui, mas eu quero fazer tudo. Eu peguei no caixão, eu peguei na alça do caixão, eu conduzi a marcha, eu fiz tudo, do começo ao fim. O primeiro internamento até o sepultamento. Eu quis fazer tudo o que eu podia fazer, tudo o que eu pude fazer. Como mãe, como serva, como ser humano, foi feito. Mas a vontade do Senhor prevaleceu sobre a vida da Fer. E eu lembro que durante esse processo, Josiane, o Senhor me pedia para eu louvar para Ele. E eu falava para Jesus, olha, Senhor, eu costumava louvar para Deus. Nos meus dias mais difíceis, eu costumava louvar para o Senhor. E eu tinha um mistério com louvor, e eu até gravei o último louvor, né, quando ela estava viva, que o Senhor me pediu para eu louvar, adorar Ele com a música Jó. E eu louvei o Senhor com a música Jó. Mas ele, durante o tratamento, ele falava pra mim, louva, e eu falava, não, esse eu não louvo. Ele falava, canta pra mim, Osana, e eu falava, porque tem não. tanta gente cantando, louvando, ensinando, e não sabe, né? Porque é fácil louvar, mas não é fácil entregar como Jó entregou. Eu falava pro Senhor, eu tinha um louvor na época que estava muito estourado, que aquele, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer. E eu falava, não, Senhor, eu não posso cantar esse louvor, porque se o Senhor não fizer, eu não vou ter estrutura, porque se o Senhor fizer, eu não vou suportar. E o pai olhando lá de cima, vai ter sim. E aí no culto Meu fúnebre, Deus. eu peguei na mãozinha dela no caixão, e ele falou pra mim, vai cantar pra mim agora. Meu Deus. E aí eu lembro que eu tive que cantar pra ele. Meu Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, Aleluia, Jesus. ele é Deus. Se a porta Meu abrir, Deus. ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E ele disse, me adora, Osana. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Você tá entendendo? Aleluia. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, continua sendo Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Então entenda que ele é Deus em todas as circunstâncias da tua vida e que ele não te abandona. Não queira barganhar com Deus, porque ele é Deus a todo tempo. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Ele tem o poder em suas mãos. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele tem o poder da vida e da morte. Meu Deus, é forte. E passado, né, uns 15 dias que eu tinha sepultado a Fer, eu fui convidada para fazer um passeio com crianças com câncer. Eu fui contra a minha vontade, eu fui porque meu filho queria ir, eu fui por ele. E eu lembro que eu testei o anjo
Porque naquele dia eu tinha pegado uma faxina para fazer e eu falei para Deus, não, mas eu não vou terminar a tempo, então eu preciso terminar até meio-dia. Se eu terminar até meio-dia, eu vou. E eu nunca terminava meio-dia. Sempre terminava 2 e meia. Mas naquele dia, tenho certeza. Mas naquele que você terminou. dia, o Senhor colocou o exército de anjos todinho pra me ajudar a limpar aquela casa. E eu fui pra esse passeio. Eu lembro que uns dias antes eu tinha recebido a Josiane na minha casa. E eu tava muito quebrada. E a gente foi pra um culto, né, Josiane? Sim. E ela sentou no sofá da minha casa e ela disse: essa dor que você passou com o teu marido e com o teu filho, hoje você tá chorando, mas você ainda vai sorrir muito. Você vai viver muitas alegrias, né, em nome deles. E eu não tinha entendido. Eu fui para esse passeio com crianças com câncer. Saí dali levantando uma campanha, nunca tinha feito, para conseguir kits para criança, né, pós-transplantado de medula óssea. E foi, para minha surpresa, foi uma campanha maravilhosa. Fiquei um tempo fazendo esse trabalho voluntário, né, fui aprender, nada intencional, porque não tinha nem estrutura para pensar. Nem pensava nisso, naquilo. Na verdade, né? E eu lembro que teve um dia que estava muito difícil para mim. A dor da saudade, o luto materno é muito difícil. E eu lembro que eu caí no chão da minha sala de novo e eu falei: Deus, se existe fundo do poço, eu passei dele. Não tem mais jeito para mim. Tá muito dolorido. E ele falou assim para mim: Osana, eu falei pro Senhor, eu tô quebrada, Deus, eu tô quebrada. E ele falou para mim, aquela presença desceu na minha casa e falou para mim: realmente você tá quebrada. Você só se esqueceu que você tá quebrada, mas você se quebrou na minha mão. E você se quebrou na mão certa. E eu vou, Osana, gerar vida através da tua vida. Eu sou o único Deus que gera vida em cenários de morte. Eu vou te levar para dentro de hospital de novo. E eu falei: Deus, mas para dentro de hospital? Ele falou: eu vou te levar. Eu vou te levar de novo para o lugar aonde você quase morreu. E eu vou gerar vida através da tua vida. Muitas das vezes, aonde você passar, você vai passar e você vai orar e eu vou curar. Mas muitas das vezes eu vou proporcionar curas momentâneas através de você. O meu nome vai ser glorificado. E você vai poder testemunhar e dizer que eu sou o único Deus que gera vida em cenário de morte. E passando quase um ano, né, Josiane? O Senhor levantou a Josiane e ela foi no almoço de domingo, lá na minha casa. E eu tenho uma mesa redonda, uma mesa quadrada que tem um círculo redondo. E aquela mesa tem... Aconteceu muitos mistérios. Muitas lágrimas, muitas orações naquela mesa. Nossa, o Senhor desceu várias vezes ali naquela mesa. A gente fazia um encontro para oração todos os sábados. Muitos mistérios. E muitos mistérios, né? Muitos e muitos mistérios. Foi tremendo. E aí eu lembro que num domingo eu tinha feito uma maionese, um negócio para esperar minha amiga. E quando a gente tava ali se servindo, o Senhor desceu, tomou ela e falou assim para mim: tô eu colocando nas tuas mãos um projeto. E ele me deu até o nome: Fer Laços de Amor, fé, esperança, recomeço, resiliência, resposta de Deus. Resistência. E o meu nome será glorificado. Passou alguns meses e eu falava: Deus, como? Como que eu vou fazer? E aí as coisas foram acontecendo, né? E hoje o Fer Laços de Amor, ele existe já há 5 anos. Eu estou à frente, né, do Fer Laços de Amor. Eu represento as mães oncológicas. Eu represento essas mulheres, né, que estão passando pelo processo que eu passei. Foram 7 anos dentro de um hospital oncológico, né? Passando na pele, conhecendo as necessidades que essas mulheres, que essas famílias passam, enfrentam, né? Eu mais do que ninguém
sei muito bem o que uma família passa e do que ela precisa. E hoje eu represento, né, essa classe. Hoje a nossa bandeira, né, é a luta, combate contra o câncer infanto-juvenil, com muito orgulho representando a memória da Fernanda, né? Hoje a Fernanda continua tocando vidas, alcançando crianças através, né, do nome dela, Fer, através do laço que é eterno, né, entre uma mãe e uma filha. Até depois do fim. Até depois do fim, sempre juntas e através do amor, né? Esse amor por almas, esse amor por vidas que é só Deus que coloca no coração do ser humano, né? E o Fer Laços de Amor, ele tem sido esse recomeço para mim como mãe, né? Que tô passando pelo luto materno, porque o luto materno ele não tem prazo de validade, né? E eu tenho sido surpreendida por Deus, porque às vezes a gente olha assim e fala: ah, mas eu tô dando, mas é tão gratificante você poder fazer algo pelo outro. E eu tenho sido curada. Eu tenho passado por esse processo. O milagre sou eu, e eu tenho sido curada através do Fer Laços de Amor, alcançando pessoas, alcançando famílias, alcançando crianças. Deus tem me curado, isso tem me ajudado. Você pergunta assim, do que ela foi liberta? Quando eu encontrei a Osana, ela estava numa depressão profunda. Por quê? Tinha enterrado o esposo. Nem passou pelo luto do esposo. Depois passou esse processo com a filha. Processos. Então, ela estava assim... Gente, você olhava para ela assim... Então, assim, foi uma missão que o Senhor me deu para entregar isso para ela. Porque como uma mãe que passou, que perdeu a filha, de repente, o Senhor fala assim, olha... Eu estou te entregando um projeto nas tuas mãos, onde você vai cuidar de muitas crianças. Você vai gerar vida através do que aconteceu. Eu estou gerando vida. Pensa para ela que perdeu a filha. Ia ter que passar por hospitais novamente, que nem o Senhor já tinha falado para ela que ela iria passar por hospitais. Iria ver crianças como ela viu a filha dela. Ia ver mães como ela. E ela ter que abraçar aquelas mães. Então ela não ia ter como esquecer, e não vai esquecer nunca porque era filha, mas ia viver aquele momento a todo tempo. E hoje são quantas crianças? Hoje, atualmente, são 100 crianças cadastradas, 70 famílias atendidas, 32 crianças em fila de espera. Eu vou falar isso para você, são 100 crianças cadastradas, essas famílias que são assistidas, mas sempre, quando a gente está lá fazendo a separação das coisas para as crianças, para as famílias, cestas básicas, os presentes, as roupas, ela fala, ai, tem mais uma mãezinha ligando, ai, eu vou colocar mais um. Ninguém fica de fora. São 100 que são cadastradas, mas o projeto atende muito mais família, muito mais crianças. Eu, como conheço o projeto, faço parte desse projeto, junto com a Osana Escrimin, que é a nossa presidente. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para que as pessoas, a qual eu já sei, mas que as pessoas querem saber sobre esse projeto. E talvez querem ajudar. Se você quer abençoar um projeto que é sério, com seriedade, que verdadeiramente tem essa causa e verdadeiramente você vai ver os frutos, né? Você vai ver as famílias que recebem apoio através desse projeto. Você entra em contato, vai ficar ali no GC o telefone dela, o Instagram do Projeto Solidário Fer Laços de Amor. Nós estamos agora numa campanha do Natal Solidário, tá? Também vai estar passando ali no GC para você. E depois eu quero que você visite o Instagram, você siga lá o Projeto Solidário Fer Laços de Amor, entre em contato com a Osana, a sede fica ali no Xaxim, tá? Você pode acompanhar os trabalhos que o projeto faz. É um projeto bem sério. Osana, qual a principal motivação por trás da criação desse projeto? Que é tudo que você acabou de falar. Mas qual a principal motivação? Depois de ter passado tanta coisa e aí abraçar essa causa. Minha maior motivação é a Fernanda. A minha maior inspiração é ela. Então, tudo que eu faço hoje,
à frente do Ferlaços de Amor, a maior motivação, a minha maior fonte de inspiração é e sempre será minha filha, a Fernanda. Eu costumo dizer que o Ferlaços de Amor é uma causa com sentido e é uma ONG com verdade. Nós defendemos uma causa com sentido. Quais os principais serviços e tipo de apoio oferecido às crianças e às suas famílias? Olha, a gente presta, né, assistência a essas famílias através de ajuda com medicamento, com transporte e também proporcionando, né, momentos de alegria, né, levantando campanhas como o Natal Solidário, como a Páscoa, como o Dia das Crianças, né? É uma forma de levar alívio, é uma forma de você dizer para essas crianças, para essas famílias, que elas não estão sozinhas, né? Que elas não precisam passar pelo processo sozinha, porque quando a gente está passando pelo processo com o filho em quimioterapia, a gente fica muito fragilizado. Então, eu sei da importância. Muitos podem olhar e dizer, mas é um simples brinquedo, mas esse brinquedo tem muito significado. Traz alegria, a gente vê cada sorriso, né? Sim. Das mães, das crianças. Um par de roupa tem muito significado. Quando uma família ela está passando pelo processo do câncer, ela só não fica abalada fisicamente, ela também fica abalada financeiramente. O câncer, ele abala o financeiro da família. Então, uma peça de roupa, um calçado, ele vai ajudar, né, ali no financeiro da família, que está ali diariamente, semanalmente, idas e vinda para o hospital. Uber, então, às vezes não tem, né? Exatamente, o transporte. Então, tudo hoje em dia, eu costumo dizer que tudo aquilo que vem para o Ferlaços de Amor volta para as crianças em forma de cuidado. Olha, eu quero mostrar para você um pouco do trabalho de ações que o Fer já fez. Essa ali é a Ferzinha. Essa é a Fer. Na minha página eu falo também um pouco, né, da dor materna, né, do luto materno. Isso, você acompanha lá. Qual que é a página? Projeto Solidário Ferlaços de Amor. Fala um pouco desse trabalho ali. Esse ali foi o do dia? Esse foi no Inverno Solidário, né? Onde a gente estava arrecadando agasalhos, toucas, meias para as crianças, né? Em quimioterapia, porque a nossa Curitiba é muito fria, né? Para a criança, mas também para os irmãos, né? Isso. A gente... eu costumo dizer que quando uma família está enfrentando câncer, ela não adoece só a criança, mas a família num contexto geral. Então, a gente costuma abraçar os irmãos também. Foi quando a gente estava... o Natal Solidário do ano passado. Ou retrasado? Retrasado. Gente, foi muito emocionante esse dia. Ali foi o quê? Nós atendemos crianças não só aqui, né, da nossa Curitiba, região metropolitana. São Paulo, e Rio de Janeiro. A nossa Curitiba, ela é uma cidade muito hospitaleira. E nós somos muito abençoados porque temos muitos hospitais, né, que estão à frente no combate, né, ao câncer infanto-juvenil, né, como o Hospital Pequeno Príncipe, Erastinho, Evangélico Mackenzie, HC. Então, são hospitais de peso, né, que tem uma infraestrutura, que tem exames de alta complexidade, né, e que estão à frente ao combate, né, ao câncer infanto-juvenil. Então, nós somos hospitaleiros, nós recebemos inúmeras, centenas e centenas de famílias que desembarcam aqui em Curitiba todos os dias, que vêm de outros estados para cá, para tratar seus filhos, né? Porque tem outros estados em que a saúde é muito precária e nós somos muito privilegiados. Então, a gente acaba abraçando não só as famílias aqui de Curitiba, mas também famílias que vêm, como do Rio de Janeiro, temos criança do Rio, a gente do passou Recife. Uma situação bem assim, que nos impactou, de uma mãezinha que faleceu, que estava aqui, que era de fora também. Sim. E ela estava acompanhando essa criança que estava em tratamento oncológico. E a mãe acabou falecendo, só ficou a criança aqui.
muito triste. Então, é cada situação, né? Existem inúmeras histórias, né? De crianças que foram curadas também, crianças que são curadas, mulheres que são abandonadas pelos seus companheiros durante o processo, né? De enfrentar o câncer infantil com seus filhos. Então, hoje o projeto, ele não abraça só os curitibanos, mas também a gente acaba abraçando essas famílias que vêm de fora, que ficam aqui nas casas de apoio de Curitiba, para poder, né? Dar um tratamento digno para os seus filhos, e é onde entra, né, o trabalho do Fer Laços de Amor, que é esse trabalho de acolhimento, de levar amor, de abraçar mesmo, de conhecer a história dessas famílias, de ser resposta, né? Aquele momento ali, a gente estava entregando as cestas básicas. Esse momento aqui, é quando a gente estava... Eu estava olhando ali, eu vivo olhando nesse monitor, né? Aqui é o momento onde a gente estava recolhendo, né, as doações de calçados que seriam entregues, né, para o Natal Solidário. Sim. Pode ir passando, Eládio. Aqui são alguns dos assistidos, né, nossos, que são atendidos pelo Fer Laços de Amor. Essa é minha amiga linda, querida. Daqui um pouco, né, do relato. Kit inverno de uma da nossa assistida, Maria Luísa. Maria Luísa é de Orobó. E ela está aqui em tratamento contra uma síndrome rara. E aí, detalhe, são tudo roupas novas. Isso. Tá? Brinquedos novos. Calçados novos. É levantado de calçados novos. E é levantado campanha. Eu costumo dizer, né? Faça como se fosse para o teu filho, Isso. né? Você é empresário, você que tem lojas. A gente coloca as árvores, né? Sim, as árvores solidárias, as caixas solidárias. Você pode apadrinhar uma criança para dar um presente. Você entra em contato e para trazer alegria. Esse aí foi o momento de Páscoa, da Páscoa, né? Do ano passado. Isso. Esse é o nosso assistido Isaac. Ele também é de fora. Alguns kits, né, que a gente costuma... kits solidários que a gente costuma enviar para as nossas crianças também. Dia de correio, dia de entregar, estados, né? Isso. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Paraná. Paraná também. Olha que lindo. Então, tudo é montado, né, com muito amor, com muito carinho. A gente está mostrando para você um pouquinho desse projeto. Isso aí a gente estava fazendo as entregas da Natal Solidário, as cestas básicas, além do... Olha... Esse é o Jean que perdeu a mãezinha, né, nosso assistido. E é ele e as irmãs recebendo kit Páscoa. E essa é o nosso trabalho concluído do Dia das Crianças, especial Dia das Crianças Sorrisos que Curam, que foi a nossa campanha passada. Onde a gente fez a arrecadação de brinquedos, né, e kit guloseimas, que foi distribuído às crianças. Cada sacola com o seu nominho de cada criança. Cada sacola dessa contém muito mais do que brinquedo. Contém amor, contém esperança, contém dignidade. Fala um pouco do Natal Solidário, mana. Eu gostaria de pedir para você, né, que é aqui de Curitiba, curitibano ou também de fora, que você deseja apadrinhar uma criança ou deseja até mesmo abençoar o projeto. Nós estamos hoje precisando de alimentos não perecíveis que irão compor as cestas básicas das famílias cadastradas participantes do Natal Solidário Fer Laços de Amor. Já tá aí, a gente vai fazer as entregas, né? Dia 21/12, né, será a nossa ação, onde as crianças vêm para nós, vai passar o dia conosco, né, vai passar um momento agradável, onde eles vão, vai ser servido um lanche, onde eles vão ter o momento de abrir os presentes, e a gente queria muito poder proporcionar, né,
com que cada família levasse para casa o seu panetone, a sua cesta básica. Então, para você, né, que está acompanhando e deseja abraçar essa causa, tem lá as redes sociais. Por lá você pode ver as diversas formas de participar e de ajudar e de abraçar essa causa junto comigo. Entre em contato. Fala seu telefone, minha bênção. É 419-9712-2435. Tá no GC também. Lembrando, o Instagram do projeto é @Ferlaços de Amor. Ferlaços de Amor. Então entre em contato, segue lá, apoia, porque vocês vão ver realmente o que está sendo feito, né? As crianças, a família, tudo sendo assistida e você colaborando com isso. Então, eu quero agradecer, Rosana. Eu tô assim que a gente fica com a voz embargada, porque não tem como. Talvez tenha alguém aí em casa que tá falando assim, mas qual o milagre? Você ainda não entendeu? Você ainda não entendeu? O processo que ela teve que passar. O Senhor arrancou ela lá da macumbaria, bruxaria, de tudo que não prestava. Viveu todo esse processo para hoje estar gerando amor. Para hoje Está gerando gerando vida, né? Tantas crianças. Aí ela entregou uma criança para o Senhor. E o Senhor trouxe mais de 100 crianças para ela, onde ela trata cada uma com muito amor. Eu digo ela porque é ela. Não tem como dizer assim, não existe a possibilidade de alguém falar assim, o projeto é meu. Não. Alguém passou a dor para dizer que é de si? Não, é seu. Nós estamos ali para apoiar. Nós estamos ali com voluntariado para ajudar. E eu creio, você também pode abençoar. Você às vezes não é de Curitiba, não é daqui do estado do Paraná, mas você também quer abraçar esta causa, abençoar esse projeto, abençoar essas famílias. Você viu ali, a gente acabou de mostrar para você um pouquinho de cada criança que está nesse projeto. A Rosana, ela vai voltar mais vezes para falar um pouquinho do projeto, falar das campanhas. Você vai ver ela bastante por aqui, tá? Eu quero, nesse momento, que você deixe uma palavra, Rosana, para essas famílias. Talvez estão passando por um processo, mas não é um processo com o câncer, né? Talvez está fora da presença do Senhor. O que você quer deixar? Qual é a mensagem que você quer deixar? Olha, eu quero dizer para você que talvez esteja enfrentando os nãos, né, de Deus, porque é muito bom quando Deus diz sim pra gente, mas é difícil a gente entender os nãos do Senhor. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele é poderoso, Deus, ele é maravilhoso, ele é bom o tempo todo, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que você permaneça firme, porque só com o Senhor não tem como a gente conseguir vencer, não tem como você conseguir caminhar se você não tiver com a tua vida firmada em Cristo. Eu quero dizer para você que hoje eu olho para mim e eu vejo que o milagre sou eu. O milagre sou eu que fiquei, o milagre sou eu que estou aqui lutando, representando essas famílias. Quero dizer para você que você serve um Deus que do pior dia da tua vida, ele é capaz de gerar o teu maior testemunho. Então, independente daquilo que você esteja passando, a Bíblia vai dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, é possível, é possível. Deus, ele sabe, né, aquilo que a gente suporta, aquilo que a gente aguenta. E ele é o único Deus que pode gerar vida. Eu acho que muitos não esperavam essa trajetória, né? Porque eu tinha tudo para estar no fundo de uma cama, depressiva, não querendo ver gente. Você foi liberta da depressão para uma... E hoje eu tenho gerado vida. Então, independente daquilo que você esteja passando, né? Você pode gerar vida através dessa dor. Deus, ele não dispensa, ele não desperdiça dor na vida do ser humano. Deus, ele é um Deus maravilhoso. E para cada dor
que você passa, Deus ele tem um propósito. Ninguém enxergava Davi quando Davi estava lá na malhada, passando pela dor da rejeição, passando pela dor da exclusão, né? Com seus próprios irmãos, com o seu pai. Mas Davi estava lá, passando o seu processo. Não fuja do processo. Passe o processo com Deus. E viva a promessa. Para poder chegar no palácio, precisou passar pelo processo da dor, da rejeição, de ser esquecido, de não ser enxergado, né? Muitos queriam o trono que ele ocupou, o lugar de destaque que Deus colocou, né? Davi para assentar, porque Davi foi escolhido pelo próprio Deus. E mesmo quando Davi falhou, um monte de gente ficou torcendo, né? Acabou. E ali, Davi se prostrou na presença de Deus, reconheceu as suas falhas e disse: arranca minha coroa, mas não afasta de mim o seu espírito. E o Senhor fez o quê? Aceitou, porque ele era segundo o coração de Deus, independente das suas falhas. O Senhor tinha já uma história traçada por Davi. Aleluia. Eita glória! Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero interceder pela tua vida nesse momento, que você entenda o propósito de você ter escutado esse testemunho da Usana Screaming hoje, de você ter escutado um pouco da história dela hoje. Aonde está o seu coração? É a pergunta que o Senhor deixa para você hoje, tá? Eu quero, você que estava afastada da presença de Deus e precisa renovar a aliança com Cristo, quero estar intercedendo pela tua vida agora. Você que ainda não aceitou a Jesus como único e verdadeiro Salvador da tua vida, o Senhor diz assim: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero orar. É momento de você retornar para a casa do Pai. É momento de você aceitar essa promessa que o Senhor tem, que é o céu. Mas para chegar no céu, tem que viver em obediência. Então eu faço esse apelo para você. Aceita Jesus hoje como único e verdadeiro Salvador da tua vida. Você que está afastado, volta para Jesus hoje. Renova a tua aliança com Cristo hoje. Soberano Deus, eterno Pai. Estou aqui nesse momento, Pai, intercedendo por esta vida que tem passado por aflições, papai querido. Tem passado por dores, tem chorado, está com o coração amargurado, está triste, Pai. Visita, Senhor, esta vida. Visita, Senhor, este lar. Alcança, Senhor, este presídio. Alcança, Senhor Jesus, esse hospital. Nós sabemos que o Senhor é Deus de cura. O Senhor é Deus, ó Pai querido, que opera um milagre. Deus, muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor quer fazer, mas nesse momento, Pai querido, alcança, Senhor, cura, Senhor, liberta, transforma e aceita, Senhor Jesus, que essa pessoa, aleluia, venha aceitar o Senhor Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua vida. Venha renovar a aliança contigo. Senhor, abençoa e dá vitória em nome de Jesus. Esse foi mais um Pode Ser Liberto, o podcast do Liberte para Libertar. Eu quero dizer para você, eu não falei sobre o livro, Liberta para Libertar. Você sabe que você adquirindo esse livro, você vai estar abençoando esta obra e vai estar abençoando a sua vida, e depois você vai poder passar por outras pessoas o que você leu. Através desse livro, ali conta um pouco da minha história, de onde Deus me tirou, o que o Senhor operou na minha vida, né? Que vocês conhecem bem o que Ele fez na minha vida. Então, adquira para que eu possa continuar, aleluia, falando do amor de Deus, fazendo missão. E aonde eu não posso alcançar, que a minha voz venha alcançar. Aonde você não pode ir, que você faça a missão adquirindo este livro. Você pode entrar em contato no 41 985 18 25 66. Pode acompanhar ali pelas redes sociais também, Josiane Antunes, Josiane com Z, Josiane Antunes Oficial, é o Instagram, Facebook Josiane Antunes e as demais redes sociais como Josiane Antunes e cantora Josiane Antunes. Que Deus abençoe. Fica conosco no próximo episódio. Venha, porque Deus tem coisas grandes e vai operar e você vai ser impactado em nome de Jesus.